Muito bom dia a todos, bem-vindos novamente ao nosso ciclo de conferências temático de capacitação dos centros de alto rendimento. Vamos retomar com um outro eixo estratégico para a viabilização dos centros de alto rendimento, que tem a ver com os serviços de apoio ao praticante de alto rendimento, nomeadamente a questão pilar basilar da medicina desportiva. Nós, como já tivemos a oportunidade de explicar, a rede de centros de alto rendimento de Portugal, salvo algumas exceções, em que os próprios centros têm já serviços de medicina desportiva e outros serviços de terapias e de apoio ao treino, nutrição, entre outros, psicologia, mas salvo algumas exceções, o modelo que está pensado é que possamos ter uma entidade que possa dar esse apoio e a orientação e até a coordenação científica, técnica, mas essencialmente o apoio ao nível da medicina desportiva, ao nível da psicologia, ao nível da fisioterapia, ao nível da avaliação, controle e otimização da performance. E como nós temos o Centro de Alto Rendimento do Jamor connosco, que é uma unidade orgânica que funciona para todos, que vai funcionar para todos os outros como um apoio nestas matérias. Faria todo sentido que fosse a Autoridade Nacional para o Desporto, que tem os departamentos de medicina desportiva, que tem os melhores especialistas nestas matérias, a proporcionar de facto esses serviços. Até porque, se fôssemos implementar serviços desta natureza e deste calibre científico em cada centro de alto rendimento, ficaria muito oneroso. E, portanto, hoje, este eixo temático é, por si só, muito importante, mas para a rede é basilar. Porque vai ser o JAMOR, portanto, vai ser o Instituto Português do Desporto e Juventude, o seu Departamento de Medicina Desportiva e de Otimização e Controle do Treino, que nos vai, daqui para a frente, auxiliar. Já agora, introduzia também e relembrava que este apoio vai ser constante, em presenças físicas, em reuniões, em formação, em capacitação. Vai funcionar também remotamente, pela internet que estamos a conceber, e esta unidade orgânica, este instituto, já tem também uma unidade móvel que pode, em qualquer momento, dar esse apoio sempre que necessitarem. Nós, para dinamizar e para nos ajudar a refletir sobre estas necessidades e sobre aquilo que efetivamente está em causa aqui, na medicina desportiva, e no apoio ao alto rendimento, que é ainda mais especializado, nós endereçamos um convite ao Dr. João Becker, ao Sr. Professor Dr. João Becker, que é doutorado em Medicina Desportiva, e é o responsável também no Centro de Alto Rendimento do Jamor por toda esta área e também pela avaliação e controle do treino. Queremos agradecer desde já ter aceitado o convite, ter tido a amabilidade de investir todas estas horas na apresentação que concebeu para nos presentear e estar hoje aqui connosco. Sem mais delongas, até porque estamos a transmitir em live streaming, vamos dar a palavra ao Dr. João Becker para que de facto nos ajude a perceber o que é que nós temos que ter e o que é que nós devemos acautelar em termos deste serviço que é fundamental para o Centro de Alto Rendimento, que é o apoio médico e das valências adicionais e que são complementares. Dr. João Becker, te faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar os que estão presentes e também estender o cumprimento àqueles que nos estejam a ouvir, fazer um agradecimento sentido pelo convite. Este tipo de convites não é nominal, é sobretudo um convite para a instituição que eu represento e também tem a correspondência da nossa instituição, do Instituto Português do Desporto e Juventude, através do seu Centro de Alto Rendimento do Jamor, tem a disponibilização da nossa troca, da nossa interação
do nosso compromisso com o desenvolvimento dos diversos centros de alto rendimento ou centros de treino que precisem do nosso apoio. Entrando no tema que nos foi proposto, nós vamos focar em alguns dos aspectos onde a contribuição da medicina desportiva também existe, mas estes aspectos de avaliação, controle e otimização do rendimento desportivo são trabalho de equipa. Trabalho de equipa onde existe uma grande expressão das pessoas com formação nas ciências do desporto. Portanto, estas equipas são mistas, são pluridisciplinares, não são exclusivamente da área médica. A nossa equipa reflete este sentido. Pessoas de várias formações. Nós vamos passar um vídeo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, que eu chamava a vossa atenção. São 2 minutos. Peço desculpa. Bem-vindos ao Car Jamor. Como viram neste vídeo que acabei de apresentar, existem diversas valências que se congregam para prestar um serviço de apoio. O Centro de Alto Rendimento do Jamor tem essas valências, mas procura continuar focado no atleta e no apoio que dá ao treinador. O Centro de Alto Rendimento do Jamor já está a trabalhar,
já está integrado no nosso Complexo Desportivo Nacional do Jamor desde há vários anos. Na sua versão mais recente, mais moderna, conta já com 8 anos de treino neste formato de equipa multidisciplinar. No entanto, a sua criação orgânica dentro dos estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude é relativamente recente. E a ele lhe é consignado algumas atribuições, que eu dispenso a leitura em detalhe, mas que vou chamar a atenção do que aqui pus em realce. Primeiro, apoiar. É o verbo que nós usamos, quer para o nosso folheto, quer para a primeira atribuição. Mas apoiar quem? As necessidades de preparação de praticantes de alto rendimento, estendidas igualmente a seleções nacionais e praticantes identificados como talentos desportivos, disponibilizando instalações, serviços e valências, onde também se encontra a medicina desportiva e em que se incluem igualmente a avaliação, controle e aconselhamento do treino, que é o tema da nossa conversa de hoje. Depois, saltando 4 atribuições, temos o desenvolvimento de atividades de investigação. Nós vamos abordá-las discretamente nesta nossa conversa. E depois, o verbo seguinte que está sublinhado é cooperar. Cooperar com a Rede Nacional e Internacional de Centros de Alto Rendimento. Depois, desenvolver e colaborar em programas de seleção desportiva, identificando o desenvolvimento de jovens praticantes com talento desportivo, que é uma coisa que não se faz sozinho a partir de uma equipa técnica de um centro de alto rendimento. Só se faz nas federações, na ligação das federações com os clubes. Portanto, a identificação de talento não se faz no topo de uma pirâmide técnica. Faz-se no terreno pelas pessoas que têm competência para o fazer, mas nós podemos apoiar. E, em complemento, contribuir para a valorização das equipas técnicas de apoio à preparação desportiva dos praticantes, incluindo realização de conferências. Basicamente, é justificar porque é que nós estamos aqui. Portanto, faz parte de uma das nossas atribuições e, se não fizesse, eu estaria aqui com o máximo do prazer. Agora, o tema que nós temos é avaliação, controle, otimização. Parecem as 3 palavras-chave. A questão que eu coloco logo de início deste nosso workshop é se alguma das expressões que aqui está, causa qualquer sensação de rejeição. Sentem simpatia em relação ao termo avaliação, controle e otimização da mesma maneira? Eu arriscar-me a dizer, se vocês quiserem dar a vossa opinião, são livres de fazê-lo, que toda a gente concorda com a palavra otimização. É consensual. Seja a otimização dos recursos, seja a otimização dos rendimentos, seja a otimização dos resultados, até mesmo dos rendimentos financeiros para os atletas, para as equipas de treinadores, seleções, etc. Na otimização está tudo a convergir para aceitar. A necessidade de avaliação é intrínseca ao processo de intervenção do próprio treinador. A pergunta é se o termo do meio é consensual. Se nós nos sentimos confortáveis com a palavra controle. É da nossa natureza latina rejeitar controle. Eu vou tentar dar à palavra controle 2 significados. Um que nós tradicionalmente rejeitamos, que é querem-me controlar a mim, querem controlar os meus processos, querem saber se eu estou a fazer bem. E o outro é, eu preciso de saber se o plano, se o que eu idealizei está a seguir o seu caminho. Este é o sentido que o controle deve ser aplicado no domínio do treino. Então, quem é o dono do processo, desta palavra associada de controle? É o treinador. O treinador é que precisa do controle dos seus planos e não é uma entidade técnica de fora que vai ser incumbida artificialmente de fazer o controle por outra pessoa. Este é um equívoco que às vezes causa barreiras.
Se a nossa equipa técnica no Centro de Alto Rendimento do Jamor atenuar esta potencial barreira, nós estamos a facilitar a comunicação. Por vezes, nós pretendemos afirmar a importância da nossa ajuda. E é curioso, ficamos com uma sensação ambígua quando um ou outro dirigente, de um ou outro nível, diz assim: excelente, é isso que eu preciso controlar aquela malta. E eu fico super desconfortável, porque o que eu pretendo é ajudar, seja aquela malta ou não, a sentirem-se confortáveis e tecnicamente respaldados no seu processo de controle. É completamente diferente dizer que uma entidade pública ou não pública que financia o movimento desportivo vai implementar um regime de controle técnico da atividade de outros. Eu acho que este é um ponto de partida para a nossa conversa e definir que o nosso entendimento é o apoio ao processo de treino, o treinador necessita do seu controle. Estes são os termos iniciais que eram importantes. Então, quem é que nós temos aqui envolvido nesta interação para avaliação, controle e otimização de treino desportivo? Por um lado, se há entidades que estão nos vários centros de alto rendimento, nomeadamente aquela onde eu estou a trabalhar, há prestadores e há utilizadores. Quem são uns e outros? Nós vemos como prestadores de um serviço que atletas vão ser avaliados, treinadores vão identificar connosco numa interação de equipa quais são os melhores parâmetros para avaliar e vão ser os utilizadores de qualidade da informação. Pese embora a informação seja posse do atleta, ela é utilizada pelo responsável do processo de treino, o treinador. A estrutura com quem nós interagimos, essencialmente, é o CAR para as federações. Atenção que algumas modalidades têm a atividade federativa, sobretudo as modalidades coletivas, que apenas têm o contacto com os atletas na preparação de estágios ou preparação de competições. E, nesse caso, o processo de treino fundamental desenrola-se nos clubes. Modalidades individuais e modalidades coletivas têm perspectivas diferentes nas necessidades de avaliação. Ora bem, se nós julgávamos que era fácil ligar duas coisas, a maior parte das vezes nós deparamos com isto que está aqui ilustrado. É como se estivéssemos a funcionar em registros diferentes. Bastaria, e é isso que vamos tentar fazer, a ficha de adaptação. Porque senão não há circuito elétrico a funcionar. As várias pessoas que vão constituindo as equipas de apoio nos centros de alto rendimento, e no caso nosso do CAR, que é uma equipa que tem 7 pessoas dedicadas a esta área, nós identificamos um conjunto de elementos que são importantes, mas podem não corresponder aos elementos que o treinador valoriza. E se nós insistirmos em áreas muito díspares, nós não chegamos a intersetar, não chegamos a nenhum consenso. Aquilo que é relevante é o que está na interseção. Por isso, o nosso método é procurar cativar o treinador e fazer a reunião prévia, às vezes por troca de mails, outras vezes presencial, outras vezes nós deslocamos, para identificar o que possa ser relevante para este processo de avaliação, controle e otimização do treino. Ora bem, um exemplo do que pode parecer importante para nós e que é altamente aborrecido se nós formos demasiado ao detalhe. Nós conseguimos olhar para qualquer atividade humana e temos a tendência de a decompor. Decompô-la em elementos estruturais, aquilo que está na base do sistema musculoesquelético, na base da morfologia do coração, do pulmão, etc.
ver que existe uma hierarquia em cima, que estes elementos, compostos como os pilares base, vão ter de estar a cumprir funções básicas. Uma outra hierarquia em cima, que são as funções e atividades observáveis, e depois perceber que elas estão no contexto desportivo. Esta parece ser o tipo de conversa sem interesse nenhum para os agentes desportivos, para os treinadores, etc. Tem esta pouca atratividade de colocarmos a hierarquia desta maneira, não vamos ler os pormenores, mas se nós formos olhar para o nosso modelo conceptual e para o modelo que está relacionado com o treino, num instantinho nos apercebemos que as funções de resistência muscular, de força muscular, estabilidade articular, mobilidade articular, tolerância ao exercício, que é uma das expressões da resistência cardiovascular, por exemplo, propriocepção e a capacidade de integrar informação do exterior, são os pilares de tudo o que vem a seguir. Embora esta conversa pareça ser antipática. Mas já conseguimos entender que algumas das funções básicas são decompostas e avaliadas quase isoladamente no laboratório. Quando nós estamos a avaliar a força muscular, é óbvio que o treinador diz assim, mas esse teste não me interessa muito, é pouco específico. E é isto que nós vamos estar a fazer, é dizer quais são as disponibilidades que um laboratório tem, porque é que avalia aquele componente e se ele é ou não relevante. Esta é a conversa do nível de preparação. Vamos falar de um exemplo e saltar para o lado que alguns dos treinadores da área da resistência mais valorizam. Determinação do consumo máximo de O2 requer equipamento, que alguns centros têm, outros, como nós, podem ter mais do que um equipamento a funcionar. Determinação por métodos de calorimetria, análise de gases, colocar uma máscara. O equipamento que nós colocamos no nosso laboratório, para dar uma referência, tem o mesmo valor que um carro de gama média-baixa da BMW, sem querer citar marcas, mas um utilitário médio. Portanto, é um investimento considerável e serve para apanhar um parâmetro. Agora, esse parâmetro é importante só porque o equipamento é caro ou é importante porque ele tem que ser valorizado no contexto do treino. Nós conseguimos buscar na bibliografia, e são citações perfeitamente corretas, que entre os atletas de melhor nível, a diferença deste parâmetro não é muito grande e, no entanto, a diferença dos que estão sistematicamente próximo dos lugares das medalhas e dos que estão nas meias finais ou que quase só conseguem ter os mínimos de classificação, lhes atribui valores de VO2 máximo parecidos. Portanto, se este fator é importante, ele não parece ser muito discriminador. Para além disso, quando está a ser avaliado de forma sucessiva, consegue-se comprovar que o atleta pode ter valores parecidos e, no entanto, estar a melhorar com melhores prestações desportivas, portanto, estar a entrar em forma, e são outros parâmetros complementares que aparecem como melhorados. O que é que isto quer dizer para a nossa interpretação de como é que se monta a avaliação do treino e os laboratórios? Que os equipamentos topo de gama, gold standard, devem existir quando há uma razão fundamentada num ou dois centros, para também não obrigar os atletas a dispersarem-se muito, e que a sua utilização deve ser bem temperada no processo de treino. Eu vou dar-vos o exemplo a seguir. Quais são os fatores que realmente são considerados determinantes para as provas de resistência que no atletismo estariam entre os 1500 metros e a maratona? O VO2 máximo, parâmetro que eu acabei de falar, mas também a economia de corrida. Os recordes do mundo de maratona feminina fazem-se com valores de VO2 iguais e com parâmetros de economia de corrida otimizados no momento do bater o recorde. Um outro parâmetro que é excelente. Aquele atleta consegue ter um VO2 muito elevado, mas
quanto tempo é que ele consegue manter aquela prestação. Se não tivermos em conta esta capacidade de exprimir um fator a uma determinada potência, nós não estamos a ver bem o assunto. Nas duas colunas da direita, nós encontramos uma expressão simplificada que representa o quê? A velocidade no primeiro limiar, portanto, o V at LV. São siglas que nós usamos e que são muito frequentes, que eu estou aqui a descodificar, e no fundo quer dizer que a determinação de um limiar, a determinação de um parâmetro do VO2 máximo, não podem ser interpretados isoladamente. Se eu tiver dois atletas que têm VO2 idênticos e que têm pesos parecidos, mas um tem o seu VO2 máximo quando está a correr a 21 km na passadeira e o outro está a correr a 23, imediatamente nós vamos perceber que o sujeito que tem o seu VO2 máximo a 23 está a exprimir um melhor desempenho. Portanto, a relação entre estes fatores é que tem que ser valorizada para a avaliação dos atletas. Ora bem, então, com estes equipamentos de análise de gases, nós podemos determinar o que acontece numa determinada etapa do comportamento de uma prova progressiva e dizer que a primeira parte, aquele primeiro terço, corresponde a um domínio de intensidade moderado e que é separado pela linha azul, que é o primeiro limiar ventilatório. A linha intermédia, a área intermédia, é o domínio moderado, e tudo o que estiver acima do segundo limiar já corresponde à representação do domínio de intensidade severo. Depois iremos encontrar na prova os valores do VO2 máximo e sabemos, não esquecer isto, que em diversas condições há atletas bem condicionados e de provas de resistência que fazem uma prova supramáxima, conseguem desempenhar ainda mais para além do VO2 máximo e que grande parte das outras modalidades esportivas têm muitos momentos de intensidade acima de VO2 máximo, mas não são provas contínuas. Esta é uma interpretação fisiológica do que se passa no comportamento, um estímulo padronizado, uma prova progressiva. Portanto, permite-nos dizer para um determinado limiar existe uma correspondência de uma velocidade e de uma frequência cardíaca, uma velocidade e uma frequência cardíaca num outro limiar, e como é que isso se transfere para um exemplo prático? Nós fomos buscar, de propósito, o caso não de um atleta, mas de um dos nossos colaboradores, porque isto perdem-se 2 ou 3 tardes a fazer isto, que está razoavelmente treinado. Pegamos num analisador de gases portátil e fazemos uma demonstração que não é necessária em treino, em termos de rotina, mas é para trazer aqui uma evidência do que acontece com o comportamento dos limiares. Portanto, o nosso voluntário colaborador inicia o registro, vai fazer a corrida e ele vai fazer 2 circuitos iguais, controlados por GPS, portanto com a mesma perimetria, altimetria, etc. E ao primeiro é-lhe dito para procurar uma intensidade, portanto é prescrita uma intensidade que seja o equivalente a um treino de regeneração mais vivo. O alvo era bater à volta dos 150 batimentos por minuto, que corresponderia ao primeiro limiar e, portanto, seria uma coisa moderada. O comportamento foi o esperado, portanto, o atleta é experiente, cumpriu as coisas como se pretendia, e aqui esta alteração do consumo de O2 é decorrente de uma subida que o percurso tem. Mas a tarefa é feita dentro do alvo e fica registado e demonstrado que as coisas estão a bater certo. Num atleta, para não usar a análise de gases, o que faríamos era ter feito o teste anterior com análise no laboratório, fazer a correspondência para a frequência cardíaca ou para a escala de percepção subjetiva de intensidade de esforço e procurar o mesmo alvo. Na segunda volta foi pedido, portanto esta é a demonstração dos dados GPS,
Na segunda volta foi pedido ao atleta que intensificasse o ritmo, que fizesse próximo dos 170 batimentos por minuto. Ele tentou, mas nós registámos 180 de valor de média. Esta discrepância é extraordinariamente habitual na área do treino. E é isto que o treinador vai encontrar. Um dia o atleta está mais picado pelo colega, ou está mais voluntarioso, ou quer sacrificar-se mais, e para o mesmo pedido ele vai deslocar-se um bocadinho acima. Outro dia ele quer defender-se, corre mais devagar e a frequência cardíaca está mais em cima porque ele não estava tão disponível. São estes elementos que hoje em dia começam a ser necessários para que o treinador consiga orientar melhor o seu treino. Portanto, e de facto, os 10 batimentos por minuto têm aqui uma evidência na utilização dos gases, que nós temos sistematicamente uma produção de CO2 acima do valor que estaria previsto. Mas não é um desvio crítico, mas para a administração das tarefas fora da pista é importante que o treinador tenha em conta. Portanto, nós fazemos também colaboração na formação de vários agentes da área do desporto, neste caso, formação de médicos que passam pelo nosso laboratório, por pessoas que estão a fazer mestrados ou que fazem pedidos de estágios. E uma das tarefas que nós fizemos em colaboração foi reinterpretar em português a descrição de uma prova de esforço, publicar numa revista portuguesa e depois fazer um gráfico síntese, uma figura síntese, para orientar e fazer a congregação das nomenclaturas. Sabendo que existem abordagens de análise de gases e de lactatos que não podem ser conciliadas. Agora, para os treinadores, qual pode ser a relevância desta abordagem? Nós conhecemos treinadores, eu venho do atletismo, fazia salto com vara. Conheço alguns treinadores de fundo e tenho uma admiração enorme pela forma como eles estão sistematicamente a acompanhar os atletas, como eles interpretam na pista o cansaço, como eles planeiam as tarefas que pretendem fazer. E sei que existe um espectro grande de treinadores que têm um perfil mais pragmático, mais empírico, e treinadores que conciliam a sua abordagem com uma fundamentação mais próxima da fisiologia do exercício que hoje se identifica. Mas se os atletas estiverem a trabalhar em grupos grandes, nós não vamos estar à espera que eles sejam todos iguais. Se eles correrem sistematicamente em pelotão, pode acontecer uma situação que eu vou descrever e que indiretamente só tive conhecimento porque na altura também estava na cabine, mas a fazer outro treino técnico, ouvindo de treinos, que é o grupo do professor Ministro Pereira saía do Sporting, ia fazer uma parte do aquecimento na Quinta das Laranjeiras e passado cerca de 20 minutos, portanto já estavam com o ritmo inicial, passavam pelo estádio universitário e de forma espontânea já havia cerca de 20, 30, às vezes mesmo 40 atletas, desde os populares até aos atletas do treino de fundo de outros grupos de trabalho, que estavam a pairar à espera que eles passassem. E depois formava-se um comboio. Um dos estímulos que os mais consagrados do Sporting tinha era partir esse comboio. Fazia parte da rotina. Ver quanto mais cedo conseguiam parti-los. Entre eles estavam homogéneos, era aquela equipa de corta-mato famosa que teve tão bons resultados, e o grande objetivo dos atletas federados era aguentar, era um treino intenso no comboio do Carlos Lopes e do Mamed. E depois havia um conjunto de indivíduos populares, que eu falei com 2 ou 3 deles, que faziam apostas quanto tempo é que eles conseguiam estar naquele comboio. Aquilo não era treino, aquilo era super treino. Não sei se teria algum interesse para aquele nível de atletas, mas era o que eles faziam, superação. Depois ficavam uma semana a recuperar, depois às vezes magoavam-se um bocado. Mas imaginem o que é uma pessoa de nível intermédio bom a apanhar um comboio daqueles e ir. E depois não era voltinhas no estádio universitário. Eles iam
para Monsanto. Portanto, esta componente do treino, onde não se faziam o trabalho de séries, era reconhecido pelo professor Ministro Pereira, as pessoas sabiam as intensidades aproximadas, mas quem determinava o ritmo eram os líderes daqueles atletas de nível mundial. Os outros todos estavam no comboio. Pergunta, o efeito de treino era homogéneo? De maneira nenhuma. Para alguns aquilo era a maior prova que alguma vez eles tinham feito. Para outros era um treino, se calhar demasiado exigente, e para os que marcavam o ritmo, era o treino que eles queriam. Ok. Então, sabendo que existem heterogeneidade entre diversos atletas, o facto de cada um deles ter a determinação dos seus limiares coloca um problema de metodologia que tem implicações para a priorização do treino, que é, se eu empurrar e pedir aos atletas que façam estas tarefas de corrida contínua fora da pista a uma determinada intensidade, qual é a percentagem do treino que eu estou a fazer no domínio moderado, no domínio pesado ou no domínio severo. Qual pode ser a graça que isto tem? A nossa escola foi apontada como sendo uma escola que tinha, na altura, uma periodização parecida, ou uma distribuição de cargas parecida com a que aqui está. Foi uma escola que teve sucesso, pode ter pontualmente dificuldade em reproduzir este sucesso, e alguns autores têm indicado que atletas de escolas com também sucesso distribuem a carga de maneira diferente. Como é que o treinador conseguirá optar pelo estilo A, pelo estilo B, se não tiver os meios de navegação? Eu estou em crer que esta é uma das áreas que, de uma forma tecnicamente humilde, nós, no Centro de Alto Rendimento, os outros centros de alto rendimento, os centros de investigação que estão nas universidades, algumas das pessoas com conhecimentos da fisiologia vão procurar dar e ajudar os treinadores. Então, voltando atrás àquela questão, vale a pena estar a investir tempo, a perder um dia de treino, a usar equipamento caro para fazer uma determinação? E a resposta é, o VO2 máximo, apesar de tudo, permanece um parâmetro fundamental para a avaliação e controle de treino e é parte integrante deste modelo conceptual para interpretar e prescrever o treino e o exercício. E é esta a mensagem que eu pretendo dar. Nós temos os equipamentos de avaliação, não são para controlar se o treinador está bom, não são para excluir pessoas de programas. Já vai longe, felizmente, aquele tempo autoritário que uma pessoa dizia, se ele tiver um valor abaixo de não vale a pena estar cá. Okay. Esse é um processo o processo de inclusão ou da exclusão de atletas não se faz só com um parâmetro laboratorial. E esta perspectiva é importante para que nós não montemos uma encruzilhada de dificuldade de comunicação. A comunicação é então importante entre todos nós. E eu vou agora pegar num outro elemento técnico que os centros que estejam sem o equipamento de análise de gases têm um acesso fácil, que é a análise da determinação do lactato em sangue capilarizado, o sangue, uma picada na orelha, uma picada no dedo. E o que é que isto nos pode ajudar? A primeira coisa é, quando nós estamos a considerar uma prova progressiva máxima e estamos a cada intervalo, normalmente estas provas têm uma duração de 3 minutos para cada intervalo, nós vamos aumentando a intensidade do esforço que é solicitado, neste caso poderia ser uma prova em bicicleta, no caso de ciclistas ou de triatletas, e no final de cada período, com aquela intensidade, fazemos uma nova picada, tiramos a recolha de uma gota e registamos o valor observado.
Nos primeiros patamares, apesar da intensidade ir crescendo de forma regular, o valor da acumulação de lactato no sangue não se altera praticamente e temos um segmento horizontal. Depois, o comportamento para protocolos de aumentos progressivos da carga, o lactato faz uma inflexão para cima e tem uma primeira parte que às vezes é interpretada como um ramo de crescimento mais lento e depois dispara e aproxima-se dos valores mais elevados. É muito simpático, atraente mesmo, dizer que existe uma inflexão no primeiro limiar do lactato, representado por LT1, que existe um segundo limiar do lactato, que seria o LT2, que terá de ser definido por critérios que vamos ver à frente, e a implicação para o treino seria logo dizer todas as intensidades que morarem à esquerda do primeiro limiar correspondem à zona de treino 1. Entre os dois limiares, arbitrariamente, colocamos uma zona de treino 2, como ali está representado, zona de treino 2, uma zona de treino 3 antes do segundo limiar. No segundo limiar dos lactatos, vamos considerar especificamente que aquilo corresponde a uma zona de treino, é admitido por várias pessoas desta maneira, e acima deste limiar seria uma quinta zona de treino. Excelente. Esta referência de imagem vem de um livro muito bom do Instituto do Desporto Australiano, que é uma edição de referência, já vai na sua segunda edição. Mas eu trago aqui este quadro para dizer, no meio científico e no meio do treino, as dificuldades de comunicação são muito curiosas. E se vocês tiverem dificuldade em perceber que nome hão de dar ao primeiro limiar e ao segundo, está aqui justificado por qual é a dificuldade. É que existem 8 formas diferentes de estar a batizar estes nomes. Mas mais engraçado é que o segundo limiar, para alguns autores, tem o mesmo nome do primeiro. Portanto, nós conseguimos montar, por acidente, as dificuldades de comunicação todas, fichas que não pegam umas com as outras. E é extraordinariamente frequente pressentir o incómodo de alguns treinadores porque nós ainda não acertámos os termos. E às vezes o incómodo é tão grande que a pessoa tem dificuldade em exprimir que tem aquela dúvida e se nós mantivéssemos e não arranjássemos a estratégia de o tranquilizar, nós conseguíamos ter uma relação quase 2 anos a passar provas e usávamos nomes diferentes. E se isso acontecesse, também estávamos a prescrever o treino e orientar e apoiar para o treino de forma diferente. Portanto, mais vale, entre todos, assumir que esta dificuldade é universal e criar uma alternativa, que também alguns sítios estão a tentar fazer, que é, por número, aquele que aparecer primeiro é o número 1 e o que aparecer a seguir é o número 2. Depois, se determinarmos com gases, dizemos que é ventilatório, se determinarmos com uma análise do lactato, dizemos que é o limiar do lactato. E depois, a seguir, podemos subdesignar qual foi o método de referência que usámos. Esta é a forma que se tem estado a usar para comunicar em ciência e com os treinadores nós iremos fazer uma coisa parecida desde que os consigamos pôr confortáveis. Portanto, eu consigo, à volta deste tópico, perder ou ganhar uma relação com o treinador. Se nós formos infelizes, se nós dissermos, então não sabe, então lá onde nos seus cursos não lhe disseram isto, eu estou a destruir a relação com o treinador. Se eu disser, eu já tive essa dificuldade, os australianos também tropeçaram nisso, os outros fazem assado, cá em Portugal também usamos 2 ou 3 termos diferentes, então vamos ver se conseguimos convergir. Este tempo é o tempo investido na ligação de 2 sistemas de comunicação. Curioso, do lado de lá está toda a competência dos resultados que aquele treinador tem. O segundo limiar, então, tem estas designações todas. Depois, excelente, uma obra de referência de grandes fisiologistas no Instituto do Desporto Australiano, sugerem uma tabela, nós vamos pegar 2, 3 autores de referência e as tabelas falham sempre por 5, 7, 8% de
descrevem algumas áreas diferentes e depois dão nuances sobre a metodologia. O que é que isto quer dizer? Que não existem livros de receitas, que nós temos que fazer uma aproximação técnica correta e perceber qual é a modalidade, qual é a história, qual é a cultura que o treinador tem e trabalhar com ele e desenvolver os métodos com ele. Um exemplo do porquê dos problemas de comunicação é estarem descritos, não um, não dois, mas 8 formas de calcular o segundo limiar. 8. Okay? O que é que nós fazemos? Esta é uma folha de trabalho nossa mesmo, de um caso real de um atleta do triatlo, de um atleta muito bom. A curva é muito bonita, a progressão das frequências cardíacas durante o teste é de livro, mas reparem, nós consideramos vários métodos de cálculo, que já temos uma folha de cálculo para fazer isso, e depois sentamos, tomamos uma opção, sentamos ao lado do treinador e explicamos porque é que estamos a usar aquele método. E os métodos, há uns que falham por 3, 4 batimentos cardíacos, mas há uns que estão afastados mais de 10, 15. Okay? Nós sugerimos consistentemente um e explicamos porquê. Mas pode acontecer que o treinador tenha estado a fazer o seu ajustamento por um outro método. Então nós procuramos ter as fichas de comunicação ainda abertas. Ok. Até agora temos estado a falar de desportos que têm uma característica de serem desportos cíclicos, de tempo mais prolongado, portanto, chamemos-lhes modalidades de resistência, às vezes, incorretamente, dizem de caráter fisiológico, como se os outros quaisquer desportos não fossem fisiológicos, mas estes são os caráteres cíclicos, a resistência, são no atletismo dos 400 para cima. E se estivermos a falar de modalidades diferentes, se estivermos a falar de, por exemplo, numa modalidade coletiva, será que algumas daqueles alicerces de base têm qualquer relevância? Ou devemos aceitar o que alguns treinadores bons dizem, isso não me interessa nada, eu só quero a interpretação tática? Eu acho que os mundos têm que se conciliar, e se alguns treinadores dizem assim, não, o que eu privilegio nos meus atletas não é a fisiologia, é a decisão. Eles estão a dar ênfase a um aspecto, mas eles nunca conseguirão dizer, eu tenho um indivíduo que decide muito bem, mas é nos videojogos. Se ele não tiver a capacidade para estar no cenário, a desempenhar uma determinada atividade, a decisão não está coordenada com a sua capacitação física. E aqui vou buscar o exemplo de um desporto coletivo, pego a mesma nas funções básicas e ao nível das atividades, reparem o que é a resistência, a força, a estabilidade articular, a mobilidade, a tolerância ao exercício permite fazer. Permite que os atletas corram, mas escolham andar. A coordenação permite que chutem, que façam as tarefas únicas ou múltiplas, e a tomada de decisão é baseada nas funções do corpo, que estão baseadas na estrutura do corpo. Portanto, existe uma hierarquia, nós temos é que ser inteligentes em acompanhar o que é que numa modalidade coletiva o treinador privilegia. E não vamos, porque não faz sentido, criar uma guerra e dizer assim, senhor treinador de modalidade coletiva, eu sou fisiologista, sou médico, venho do atletismo, só acredito nestas capacidades. Isso é uma interpretação restritiva. E é engraçado porque às vezes ouvimos várias pessoas com bastante propriedade dizer, nós estamos a fugir na nossa modalidade coletiva à colonização que o atletismo nos queria fazer. Porquê? Porque identificam que o atletismo estava empenhado em dar relevância à preparação de várias capacidades condicionantes. São fases de maturação. Portanto, se há treinadores que organizam o treino de uma forma mais global, é o direito deles de verem o jogo, o que as equipas modernas costumam fazer
é integrar várias fontes de conhecimento e conciliar os potenciais conflitos. Num desporto coletivo, eu tenho pouca experiência, só tive alguns anos em clubes e federações coletivas, mas assim, a decisão, o dono do processo de uma equipa é o treinador, por mais complexa que seja a sua equipa. E, portanto, todo o contexto da relação, de como é que o atleta se exprime, deve ser facilitado, condicionado nos coletivos pela ação do treinador e nos individuais ele é, sobretudo, o facilitador e um preparador e um supporter. Vamos então dar continuidade à abordagem do tema da avaliação, controle e otimização do rendimento desportivo. No CAR Jamor, nós temos montado uma componente principal de serviço. Um serviço que destina aos atletas, que produz informação que deve ser privilegiada e utilizada pelos treinadores. O nosso alvo são os atletas de rendimento. Nós temos uma especial responsabilidade, proximidade e necessidade de resposta aos atletas residentes. Nós temos 70 atletas residentes em permanência no Centro de Alto Rendimento do Jamor e também estendemos o nosso apoio, por pedido das federações, a atletas das seleções nacionais. As componentes físicas que são avaliadas num centro de alto rendimento, numa unidade de avaliação e controle de treino, estão aqui enumeradas. Nós podemos procurar responder ao treinador e dizer este valor em relação às referências internacionais está aquém, está acima. As nossas referências internacionais são de jovens talentos ou são de atletas consagrados. Existem tabelas de orientação para algumas modalidades, para outras não existem. Depois, podemos trabalhar em conjunto com o treinador para aconselhar em função dos resultados obtidos e também fazer a aferição do estado de desempenho e interpretá-lo como um estado de forma ou de evolução do atleta. Para além disso, comprovar se as adaptações que o treinador antecipava estão a acontecer e, portanto, se aquele planeamento mais a interpretação, a recepção das cargas de treino que o atleta tem se exprimem por melhoria dos resultados como eram esperados. Depois, complementarmente, e está muito na moda, sendo, no entanto, um objetivo mais difícil do que parece, podemos procurar avaliar o risco de lesão, usar estas técnicas de monitorização das componentes físicas para atestar da competência do processo de recuperação e ainda mais a saber se, em algumas situações, a prestação tem indícios de estar subótima, má, e que isso possa revelar uma mala adaptação ou perfeitamente um descarrilar sobre um overtraining, portanto um excesso de treino em que o atleta se encontra. Assim, a comparação com os resultados de referência pode ser feita, como anteriormente foi dito, em relação a valores de referência. Podemos usar bonecos, diagramas, como os diagramas em teia de aranha, que aqui estão representados, e dar uma visão instantânea do perfil morfológico ou das condições físicas de um determinado atleta. Estes perfis são úteis quer para modalidades individuais, quer outras vezes para a comparação de perfis de jogadores nas equipas. Como referimos anteriormente, determinadas provas ergométricas permitem-nos determinar o comportamento da resposta fisiológica a provas progressivas ou provas estacionárias e determinar domínios de intensidade. Usar estes valores, referenciá-los a parâmetros de desempenho, a parâmetros bioquímicos
e auxiliar o treinador na definição dos domínios de intensidade que ele vai usar para ajustar intensidades e aferir o seu treino. Podemos comparar situações de força entre um ano, aqui representado com a cor laranja, e um ano subsequente, representado com um bordeaux mais escuro, e repararmos que há uma evolução naqueles 4 parâmetros de força. Podemos comparar 2 provas cardiorrespiratórias e identificar que o atleta está no ano seguinte com uma contribuição aeróbia mais baixa e como não tem sinais de ter uma participação das vias anaeróbias láticas, então ele está com uma melhor economia aeróbia e uma melhor economia geral da corrida. E a comparação dos 2 resultados permitem-nos ver como é que está um ano em relação ao outro. O simples facto de nós termos dispositivos de medição da velocidade e que nos permitem calcular as potências desenvolvidas, permitem-nos ver para cada um dos parâmetros de carga se a relação entre a velocidade de execução e a carga vencida estão no alvo ótimo como o atleta pretende. Uma pequena nota, há cerca de 6 anos, esta monitorização dos parâmetros era quase exclusiva de laboratórios. Hoje em dia, a monitorização dos equipamentos permitem que este tipo de equipamentos estejam no local de treino. A tendência que nós adotamos no CAR é de seguir a tecnologia e não tentar meter os atletas todos no laboratório de forma artificial. Portanto, a nossa sala de treino começa a ser monitorizada e é natural que outras salas de treino na rede nacional também venham a dispor destes dispositivos. A centralização da tecnologia, quando o equipamento é bom e economicamente acessível, deve ser incentivada. Não há qualquer interesse que haja um só centro capaz de interpretar, de utilizar os dados. Isso não faz sentido. Portanto, nós revemo-nos como, caso possamos colaborar, difusores de uma ou outra abordagem e, ao mesmo tempo, também recebemos informação, orientação de outros centros internacionais que estão a fazer evolução nesta área e também é uma das fundamentações pertencermos à rede internacional dos centros de alto rendimento e sermos membros da respectiva associação. Com o equipamento de dinamometria oscinética avaliamos a condição força, neste caso que está ilustrada, a flexão, extensão do joelho, e podemos comparar o direito com o esquerdo e atender ao critério de simetria, comparar a extensão com a flexão e atender ao critério de equilíbrio muscular e daqui criar pontos de alerta, pontos de orientação para o treino, pontos de orientação para o processo de reabilitação. Nós vamos percorrer aquilo que é, nos dias de hoje, o equipamento que existe no nosso laboratório, que já foi ilustrado de forma dinâmica, de passagem rápida no vídeo. Podemos considerar várias áreas, como estão aqui representadas: a avaliação ergométrica, composição corporal, a avaliação da força, a velocidade e ainda avaliações do terreno. Não é uma classificação exaustiva, mas é uma classificação prática que nos dá jeito. Na avaliação ergométrica, o que é que nós temos para oferecer? Avaliar a corrida no tapete rolante, avaliar a ação de pedalar num ciclo ergómetro estático e avaliar as ações de remada, que não são exclusivas do remo, mas podem ser úteis também para modalidades como o judo ou a vela, como vimos num dos exemplos. Os parâmetros que vamos buscar, e por isso
Falámos há bocadinho do VO2 máximo, são um parâmetro. Às vezes quase se chama a avaliação pelo nome deste parâmetro. Ele foi fazer a prova de VO2 máximo. Está bem, mas mal seria se ele não trouxesse de arrasto, implícito, a determinação dos limiares, a identificação dos critérios relevantes da cinética dos gases e, eventualmente, noutros protocolos, nós decidimos fazer a determinação dos lactatos e ter ou não em cima a motorização eletrocardiográfica. Isto para produzir informação, como está apresentada naquele gráfico e que vem no artigo que eu citei. A composição corporal, que em pequenas unidades pode ser feita por somas de pregas cutâneas, mas nós juntamos outros métodos da bioimpedância ou recorremos a um centro de investigação próximo da Faculdade de Motricidade Humana e fazemos uma análise corporal mais rigorosa. Portanto, somatório de pregas, distribuição regional das pregas, bioimpedâncias, para haver percentagens de massa magra, massa gorda e hidratação. No domínio da força, o nosso laboratório está equipado com uma prensa de pernas, leg press, com dispositivos para avaliar o agachamento e o supino. E o que é que nós podemos fazer? Em algumas condições, criamos laboratorialmente a restrição do movimento e fazemos a avaliação do comportamento numa ação muscular isométrica e determinamos os valores da força máxima absoluta, força máxima relativa e os parâmetros subsequentes do seu cálculo com taxa de produção de força e podemos comparar o direito-esquerdo, fazer os testes em 2 apoios ou apoio direito, apoio esquerdo, braço direito, braço esquerdo. Os gestos e para determinação da força concêntrica e excêntrica, tanto no supino como na remada, no agachamento ou no agachamento com salto, e os parâmetros de determinação da curva de potência. São estas curvas de potência que estão a ser, e muito bem, democratizadas na utilização dos dispositivos de determinação da velocidade dos equipamentos que temos no ginásio. Portanto, é uma tendência moderna. Nós estamos a implementar ainda mais, portanto, se depois alguém quiser pedir o nosso apoio, façam o favor de nos contactar. Nós dispomos no laboratório também de plataformas de força que estão colocadas no chão e que são controladas e feito o seu registro e processamento de informação eletronicamente e têm dispositivos para cálculo dos parâmetros. E então fazemos os testes de agachamento com o squat jump, o counter movement jump, o teste de drop jump, Balakov e outros. O que é que vamos avaliar? Grosseiramente, a elevação do centro de gravidade, mas também a identificação da força máxima de execução do gesto e o tempo de voo, o tempo de contacto. Com isto, é possível criar métricas secundárias, como os índices de força reativa, o índice de força reativa modificado, o rácio de utilização excêntrico, porque mudamos o padrão de movimento e identificamos, e daqui constrói-se indicadores e constrói-se também o momento de uma conversa para o treinador que vai receber estes dados. Tínhamos visto que a força também pode ser avaliada em forma isocinética, neste caso, na avaliação da flexão-extensão do joelho e a rotação interna e externa do ombro. Apesar do nosso equipamento permitir fazer mais 14 padrões de movimento e de eu, no início, os ter testados praticamente todos, na prática é joelho, ombro, como está ali indicado. Portanto, identificar as assimetrias e identificação dos rácios ou das razões entre flexão-extensão, rotação interna, rotação externa. Ora bem, a velocidade está incluída nos nossos parâmetros de avaliação desde há 3, 4 anos, portanto, dispomos de dispositivos
de células fotoelétricas, portanto, podemos deslocar-nos ao terreno e apoiar equipas de treinadores, ou fazer naquele corredor que viram no vídeo também determinações segmentares, mas com extensões mais reduzidas. Temos, como foi apresentado no vídeo, os dispositivos de interação com dispositivos luminosos programáveis que dão, com algum interesse, sessões de avaliação, com muito interesse, sessões de treino. Então, este equipamento está montado numa parte do nosso laboratório e é usado pelos técnicos de ciências do desporto que estão no apoio à sala para ser usado pelos atletas no processo de treino que estão no Jamor. Não faz sentido ter equipamento e esse equipamento ser usado para as demonstrações da televisão. Ele é usado. E é usado várias vezes ao dia. E para fazer uma avaliação, nós consultamos um calendário, falamos com o técnico e conseguimos pôr o material no terreno. Mas felizmente, e posso dizê-lo com orgulho, ele é usado. As avaliações no terreno são a nossa deslocação frequente à pista de atletismo. Não é que um técnico do atletismo não saiba, mas dá-lhe muito mais jeito. Nós, há alturas em que temos avaliações de atletas de 400 metros, são 8, 12 atletas. Aí a nossa equipa leva 2 pessoas, com 2 equipamentos lactados de leitura rápida. O treinador já tem dificuldade em gerir o seu grupo naquele dia de avaliação. E num instante, a equipa dele é expandida pelo apoio das pessoas do laboratório. Se o teste for feito entre as 10 da manhã e as 2 ou a 1h30, no final da tarde, a produção dos gráficos e as tabelas está disparada. Alguns dos bons treinadores também tomaram o apontamento dos valores no seu caderninho, mas as duas coisas juntas não demoram mais de um dia. Este é o apoio que nós damos aos centros de treino que estão lá. É curioso que na primeira fase foi preciso vencer aquelas barreiras. Dizer, dispomos isto, podemos ajudar. Queres que ajudemos no treino? E constatávamos aqui há muitos anos atrás que os treinadores limitavam a avaliação a estar em um estágio na Serra Nevada ou uma outra avaliação, que pediam equipamento à federação ou outro colega e faziam a avaliação 1 vez, 2 vezes por ano. De modalidades fisiológicas, onde agora eles determinam que lhes dá jeito de fazer 4, 6 vezes. Se forem outras modalidades e que o planeamento de treino não chamar a avaliação extra, não façam. Mas naquelas em que existe a boa prática internacional e os treinadores têm conhecimento, pelo menos que aqui não haja barreiras ao preço dos equipamentos, barreiras ao preço dos reagentes, das tiras, ou dificuldades técnicas na sua execução. Ora bem, uma valência específica, portanto, como é sabido, nós não temos grandes relevos de altitude natural, e hoje em dia a altitude já está sendo identificada como um coadjuvante do treino que pode dar bons resultados. Mal utilizada, consegue cansar demasiado os atletas, portanto, mal usada, os atletas não ficam bem. E existe no Centro de Alto Rendimento do Jamor uma sala onde, com as imagens que vamos ver, é possível os atletas permanecerem ou fazerem atividades. E nessa sala, o ambiente fica com menor concentração de oxigênio, porque o equipamento faz a filtragem e substitui o oxigênio naquele ar por azoto, que tem um comportamento neutro e simula de forma aproximada à altitude natural. Então nós temos esta sala, que aqui estão a ver, com equipamentos para treino, para permanência e com uma área que estamos a ver no canto inferior direito de permanências noturnas. Nós conseguimos esticar entre ter um só beliche ou ter 6 beliches. A partir de 6, a qualidade de vida na permanência noturna começa a degradar-se. E o impacto sobre a não recuperação dos atletas é significativo.
Seria possível, do ponto de vista físico e de renovação do ar, ter 22 ou 24, mas as pessoas não descansavam. Seria uma espécie de tortura sobre um processo de treino. Portanto, a dotação que nós usamos é de máxima de 12. O ideal é 8. Nós dispomos dos trabalhos que fomos fazendo também de capacidade de manipular as misturas de gás e, em vez de a usar numa sala, usá-la e colocá-la em saco em laboratório. Portanto, são minuências de domínio técnico que têm alguma piada. Os atletas podem permanecer a repousar ou a dormir, podem aumentar o número de horas de exposição estando acordados, mas sem exercício, ou podem estar a fazer estes tipos de exercício. O ergómetro de remo, o tapete rolante, o cicloergómetro. Ok. Claro que nós procuramos reger-nos por regras de boas práticas, informamos o treinador, o que entendemos como os prós e os contras, e damos ao atleta um consentimento informado. Normalmente tem, para além das questões da confidencialidade dos dados, a necessidade de informar os riscos, e está também associado à entrega de um manual de procedimentos e uma reunião para saber o que é que deve ser feito. Isto porque as permanências noturnas são monitorizadas com equipamento de oximetria, é também avaliado a frequência cardíaca e são usadas escalas de fadiga e escalas de percepção de esforço, que a cada dia que os atletas permanecem na nossa sala, corresponde um relatório que é disparado antes do meio-dia para o treinador. Às vezes um bocadinho mais cedo, se há uma sessão da manhã. Os tópicos principais, para além do gráfico que nós vamos ver, são: a resposta foi desta forma, os dados de fadiga foram estes, e às vezes sugestões. Será necessário aliviar o treino hoje de manhã? E depois nós conseguimos apreciar tendências. Ao fim de metade do primeiro estágio de um treinador, a linguagem já está fluida. Portanto, nós não interferimos no processo de treino, nós damos sugestões sobre o processo de treino, e houve alturas em que fizemos descer a altitude simulada da sala, porque eles estavam a responder mal a 2600 e tivemos que voltar para 2200. E assistimos à recuperação dos atletas. Outras vezes fazemos a sugestão sobre o período de pausa de fim de semana, e outras vezes lançamos o alerta sobre a tolerância. O que é engraçado é que cada vez que falamos da tolerância no treino, há um match, há uma sobreposição à percepção do treinador. Portanto, o treinador é um excelente avaliador da disponibilidade deles. Por isso é que eles são bons treinadores. Okay? Isto é o exemplo do comportamento da frequência cardíaca média durante a permanência noturna e o comportamento da saturação de O2 durante a permanência. O que é que vemos? Que os primeiros dias são um bocadinho mais difíceis, depois aquilo alivia, e quando subimos dos 2.000 para os 2.500, porque foi planeado que a primeira semana era a 2.000, aquilo volta a apertar. Okay. Há estágios que têm planeados primeira semana de adaptação, 3, 4 dias ou uma semana, depois mantém constante nas últimas 2 semanas. Há outros estágios, início do ano, por exemplo, em que subimos outra vez. E há estágios em que mantemos sempre mais para o ligeiro quando estamos próximo de períodos competitivos. A vantagem é que aferimos estas diferenças de 400, 500 metros. Esta figura está aqui não para entrarmos no detalhe das implicações da metodologia, não para dizer que a avaliação e controle de treino somos nós que fazemos as componentes de metodologia, mas a necessidade que nós temos de esticar um bocadinho o que se sabe sobre a implicação deste método artificial sobre a recuperação e como é que pode condicionar o treino. Portanto, já somos capazes de fazer isso para os desportos individuais, para desportos de combate e para desportos coletivos. Portanto, fica uma conversa interessante, porque nós estudamos mais tema da altitude e o dono do processo, que é o treinador, interage bem connosco
e interpreta o que é que as nossas sugestões podem corresponder ao ajustamento do treino dele. Ora bem, claro que quando estamos a falar da altitude, porque é um método que tem implicações fisiológicas, pode ter consequências negativas para o equilíbrio do atleta, para a homeostasia e causar dano à saúde, nós fazemos também, identificamos a necessidade de investigação e desenvolvimento. Um exemplo é pegar no comportamento de diversos atletas e monitorizar a sua resposta e ver porque é que uns estarão acima e outros estão abaixo. A identificação deste comportamento, que aqui é só um sujeito, mas ir buscar todos os outros indivíduos e saber se grandes grupos se comportam como tendo comportamentos médios na linha que está aqui representada e se os desvio padrão se encontram naquelas janelas. Se nós começarmos por dados de referência da resposta fisiológica e passarmos a dados da média dos últimos 4 anos dos nossos atletas, e a diferença é 0,4, entre 92 e 92,4. Portanto, estamos confortáveis em manter os mesmos limites, mas foi preciso tratar. Há um gráfico a verde que não se vê, isto tem os valores aqui pintados a verde, e ele ficou filtrado, mas não é crítico. De quando em vez usamos, sobretudo nos estágios muito iniciais e em treinadores que queiram responder a estas questões, neste caso era comparar aqueles 3 elementos da pré-refeição, um sumo, um croissant e o croissant barrado com doce, portanto, uma refeição pré-avaliação com hidratos de carbono de índices glicémicos elevados versus uma maçã, um copo de água e um pão de cereais com queijo sem manteiga. E avaliámos o açúcar, avaliámos o lactato, saturação de O2, frequência cardíaca e constatámos que para aquelas diferenças de refeição na prova não se constatavam para os vários domínios de necessidade grandes alterações e andámos para a frente. É um exemplo de uma investigação. Outro exemplo de investigação é usar um cicloergómetro, um dispositivo de administração de gases, e em vez de manter uma prova com cargas constantes, trocar a ordem à avaliação, manter uma carga constante e fazer alterar a composição do gás que era administrado. A parte interessante neste trabalho é que nós combinámos com os voluntários das equipas de BTT, 2 equipas, que eles seriam ocultados em relação à ordem com que era apresentada a altitude. Eles sabiam que iam usar gases, sabiam quais são os riscos, que nós íamos fazer o controle, que parávamos as provas se houvesse isso, que se eles tivessem sintomas faziam assado. Eles são altamente motorizados, mas não sabiam a que ordem é que iam entrar as diferentes altitudes. E eles entraram sempre da mesma maneira. Portanto, nós fizemos sempre os 1500, 2500 e 3500. Ok. Dos 20, só um é que disse: a mim calhou-me a mais forte na penúltima. Mas o mais engraçado é que nunca tendo mudado a resistência, e esta resistência é controlada neste ergómetro SRM, 5 dos 20 atletas disseram: vocês enganaram-nos, porque o protocolo afinal tinha um aumento da resistência. Portanto, atletas de BTT, altamente habituados, pressentiram que a carga era diferente, e a carga era rigorosamente igual. E isso tinha as correspondências nas escalas de percepção de esforço. Ora bem, quem vai fazer treinos na Serra da Estrela, ou à Serra Nevada ou a Font Romeu, tem esta perturbação a ter em causa. E é um fator interessante. Depois tratam-se esses dados, como nós somos uma unidade que tem responsabilidade em fazer as coisas, fizemos a identificação dos parâmetros que estão alterados, os lactatos aumentam, os valores de oximetria também se alteram, a ventilação aumenta, a frequência cardíaca aumenta, com o mesmo trabalho. Okay? Mas o consumo de O2 não muda. E depois partilhar estes dados servem-nos para nós. Nós usamos estes dados para dizer: olha,
Neste treino, na sala, vai acontecer isto. Neste treino é aquilo. Se passarmos dos 2.500 para os 3.500, vamos baixar não sei quanto. Isto aumenta a confiança dos treinadores na utilização e depois fazemos aquele papel normal que é partilhar com a comunidade a alteração da resposta fisiológica pelo efeito de altitude simulada e depois tem um efeito muito simpático que é, por termos participado no concurso do Comitê Olímpico, o ganhar o prémio fica muito contente e, portanto, podemos dar confiança às pessoas que o utilizam, dizendo, olha, isto correu bem, está a ser reconhecido, não é tanto pela vaidade, mas um bocadinho não faz mal. Ok. Agora, se a comunicação era o bloco que tínhamos falado até há pouco, se agora falarmos de altitude, vamos arrumar a altitude. Vamos falar da eventual importância da investigação para os carros. Eu vou dar o exemplo do nosso CAR e vou eventualmente dizer e apresentar a nossa disponibilidade se os vários centros pretenderem fazer também a componente de investigação, como eu aqui anuncio, podem fazê-lo. Recorrendo, que é uma via muito desejável, à capacidade de investigação dos centros de investigação que são próximos, Algarve, Coimbra, Porto, Trás-os-Montes, okay? E também a nós, que nós estaremos disponíveis para colaborar. Qual é a importância que estas coisas têm? Uma delas é que nós tornamos-nos visíveis e nós temos que criar evidência que tratamos os dados e que fazemos os procedimentos como deve ser. Parte dos treinadores nacionais e parte dos treinadores internacionais, quando identificam uma determinada metodologia de comunicação e veem pósteres a abordar problemas que lhes interessam, eles dizem, ok, estes sujeitos são capazes. Portanto, não quer dizer que todas as pessoas que façam boas avaliações tenham que estar a publicar ou fazer pósteres, não. Mas é um reforço desta mensagem. E por isso, estar a publicar e a comunicar em vários sítios tem essa vantagem, portanto, as tais provas de esforço, participação em conferências internacionais, participação nos prémios do Comitê Olímpico na nossa área, foi uma menção honrosa e foi bem. Ótimo. Para quê? Porque as pessoas que nós servimos vão ao nosso local. E quando vão ao nosso local, ao entrarem, isto é onde fazem a composição corporal, prepararem-se para a avaliação da força ou para a ergometria, treinadores e acompanhantes e os próprios espreitam os cartazes. Porque quando nós colocarmos associado a cada centro de alto rendimento, tenhamos confiança para dizer PDF associado, descarregue se quiser, áreas de interesse do nosso centro de alto rendimento. E então as nossas competências ficam reforçadas. Portanto, é uma publicidade eticamente baseada na evidência científica. Portanto, não é só dizer somos os melhores a fazer. Não. Estamos a trabalhar nesta área, publicamos naquela área e há um entendimento técnico de que isso é valorizado. Para além disso, é escrutinado. Quando se põe alguns destes trabalhos no ResearchGate, outros treinadores perguntam, fizeram isso, como é que estiveram? E cria-se uma rede informal de pessoas interessadas pelas várias coisas. Pronto, vamos pegar agora num exemplo que poderá parecer um bocadinho pesado, mas é onde nós temos um bocadinho mais de orgulho, de inovação, de noção de que estamos a fazer diferente dentro do nosso CAR no Jamor e que achamos que podemos depois difundir para os outros aspectos. Quando nós estamos a olhar para a fisiologia, é clássico dizer assim, bom, as atividades são entendíveis pela contribuição dos sistemas energéticos. Então seja, isto é quase de aula, o sistema energético anaeróbio alático, o sistema energético anaeróbio lático, o sistema aeróbio. E, de acordo com a intensidade e o tempo,
cada um vai contribuir de determinada maneira. A conversa para perceber a energética do exercício passa muito por esta base. Mas a maior parte das vezes fica aqui, porque ela é difícil. Então, o que nós procurámos foi seguir algumas das tendências internacionais que dizem que parâmetros como economia e eficiência, limiar, potência crítica e consumo do O2 máximo, que foi 4 dos parâmetros que analisámos na primeira parte da nossa conversa, são úteis, mas são, de acordo com um dos especialistas, os parâmetros tradicionais. E que o que vai ser relevante na abordagem moderna vão ser parâmetros, reparem, tem uma coisa em comum, a linha de baixo é falar taxa de, taxa de, taxa, taxa. Taxa, o que é que quer dizer? É quando uma determinada variável está a ser alterada em função do tempo. Portanto, uma taxa é uma razão e diz se um comportamento está a ser no sentido de aumentar, diminuir, estar estável. Quer dizer que nos dias de hoje, uma das interpretações de desafios da ciência do desporto não é só olhar para um parâmetro, que é um dado fixo, mas é olhar para os comportamentos. Bom, na comunicação há bocadinho já dissemos que é difícil falar uns com os outros sobre os parâmetros. E agora estou a dizer que no moderno vamos falar sobre coisas mais abstratas. A maior parte das vezes, a ajuda desta abstração vem da criação de coisas simples com uma criação de modelos. Ok. O modelo desenvolvido por nós, a propósito dos trabalhos de investigação, tinha que ser um modelo que todos nós gostamos. Adoramos ouvir falar de modelos matemáticos. Olhamos para um diagrama daqueles e se dissermos assim, cada uma das setas corresponde pelo menos a uma, se não a 3 operações que têm equações que não são muito simples, ok? Estão quase criadas as condições para dizer assim, não quero saber nada de modelos matemáticos aplicados ao desporto. Mas, no nosso caso, o que nós andamos a fazer é, através desta ferramenta, que foi otimizada, adaptada e desenvolvida e validada, baseada nesta abordagem dos sistemas dinâmicos, cada modelo é calibrado para cada indivíduo. Portanto, pegar num modelo e pegar em parâmetros que são de não importa quem, não produz resultados corretos. Portanto, o atleta precisa de ser avaliado primeiro e é necessário calibrar o modelo. E permite-nos, através, reparem que ali a vermelho, no canto inferior direito, está o símbolo W. A potência despendida em qualquer exercício, uma vez introduzida num modelo matemático, produz um conjunto de contas que vão simular o comportamento que se julga que aconteceu durante aquela atividade. E essa atividade pode ser uma prova de esforço, pode ser uma prova de esforço progressiva, de carga constante, pode ser um treino que se utiliza uma roda de potência e, mais recentemente, no último ano, é o desenvolvimento destes trabalhos no último ano, em vez de estarmos dependentes do laboratório ou da bicicleta no terreno, já estamos a utilizar dispositivos de GPS, como eu vos vou mostrar, para fazer esta simulação. Então, vamos olhar, ser capazes de espreitar o que é que se passa com o balanço energético, conteúdo muscular de oxigênio e acumulação e renovação de lactato. Vai ser, dentro em breve, um auxiliar, um extra para os treinadores. Desta forma, através do parâmetro de potência despendida, nós vamos basear este modelo e fazer a predição da resposta ao exercício. Okay? Portanto, esta resposta vai exprimir a relação entre as necessidades energéticas e a intensidade do exercício, como vamos ver. Portanto, nós aqui há pouquinho tínhamos falado do nosso modelo clássico, da importância da contribuição dos sistemas energéticos. Aqui estamos a relacioná-los todos ao mesmo tempo
E, portanto, visualizamos uma coisa que é crítica, que é a relação entre potência e capacidade dos sistemas energéticos. Ok. Como é que isto é feito na prática? Vou apresentar 2 casos. Um caso primeiro de um triatleta que vai ao nosso laboratório, é um estudante de Ciências do Desporto que está com excelentes resultados neste ano, um atleta de bom nível no triatlo, faz uma prova no terreno, no laboratório. Depois, nós pegamos nos dados, aqui em vermelho, que são recolhidos no laboratório os dados da potência despendida, calculamos e fazemos a simulação, e a vermelho obtemos a simulação. E vamos comparar o valor da simulação em vermelho com o valor azul que é registado em laboratório. E dizemos, ótimo, o comportamento que foi registado em laboratório está a bater muito próximo, tão próximo que aceitamos, do comportamento que é simulado no computador. Até aqui não teremos avançado nada, mas quando pegarmos neste atleta e ele fizer um percurso entre o Jamor e a casa dele, que é um percurso de retorno de 15 km de bicicleta, as potências desenvolvidas ao longo da marginal, da subida para o Estoril, o Alto da Boa Viagem, etc., correspondem aos momentos em que ele desacelera, para num sinal de trânsito, a valores da potência registadas na bicicleta dele. Okay? E através da introdução destes parâmetros no computador, nós vemos como é que seria o comportamento do consumo de oxigênio que nós não medimos. Okay? Portanto, nós estamos a criar uma simulação para permitir apoiar o treinador, esperando que estes dados sejam certos, do que é que se teria passado com o treino que ele efetivamente fez. E, ao mesmo tempo, depois criar outras representações, qual era a contribuição aeróbia, contribuição anaeróbia, etc. Com o mesmo atleta, fizemos uma coisa extra, que é, ok, os triatletas usam GPS. Vamos tirar o dado do GPS, vamos usar velocidade, inclinação, localização, cálculo da potência. O treino que o treinador lhe pediu a este domingo, foi o dia que usámos este GPS, que era um treino de regeneração, o que é que corresponde em relação à prova dele? Ok. Bateu certo. Quer dizer que aquilo que falámos no momento há bocado, da dificuldade de acertar a intensidade que pedíamos e o que estava a ser registado, essa dificuldade não é ultrapassada, mas pelo menos nós estamos a fazer uma aproximação numérica da simulação para ver como funciona. Quando isto é apresentado naquelas conferências internacionais, é bem recebido. E as pessoas ficam na expectativa que ele seja otimizado. E nós achamos que ele pode vir a dar ajuda aos treinadores. Neste caso, é em bicicleta e são realizados no ergómetro séries repetidas com aquela característica e as simulações aparecem ali, em breve, ando para a frente. Vamos sair do triatlo. Nós no triatlo, portanto, já existem alguns equipamentos para medir coisas na água, mas podemos medir na bicicleta, podemos medir na corrida. E os desportos coletivos? No caso dos desportos coletivos, vamos fazer esta viagem. Primeiro levamos uma atleta com estas características, portanto, de uma equipa que eu aprecio, e tem um bom nível de treino, bom nível competitivo, faz a prova de esforço, pegamos num jogo, temos por onde andou a jogadora na primeira parte, em 40 minutos de jogo fez 3,8 km, foi intenso, e calculamos, a partir dos dados do GPS, a potência, de uma forma parecida como tínhamos feito com o atleta do triatlo. E o que é que vamos encontrar? Se trabalharmos os dados que tínhamos posto na prova de esforço, como os limiares aqui, encontramos um caráter ondulatório, amortecido, em relação ao caráter do que era registado à potência. Esta potência vem da velocidade e da aceleração. Então, aquilo é o que nós julgamos ser o consumo de O2.
já se está a ver que um dia destes vamos num treino pôr uma atleta com uma máscara, com equipamento e com um cartaz a dizer isto custa mais de 20 mil euros, não deem boladas. Portanto, reparem, fazer a análise de gases em ambulatório, em situação de jogo, tem este pequeno problema. Não há seguro que aceite pegar num equipamento de 20 mil euros e pô-lo no meio de um treino de futebol. Ok? E então, quando nós temos esta simulação, de que é que ela nos pode servir? Primeiro, apreciar a intensidade da contribuição do sistema aeróbio num jogo. É bastante interessante, já que não podemos medir. Mas os modelos matemáticos têm uma vantagem, é que eu posso, depois de registar uma coisa que aconteceu, repetir a experiência mudando os parâmetros, os pressupostos em que o modelo está construído. E o que é que eu fui mudar aqui? Eu fui simular que a atleta, em vez de ter o consumo de O2 máximo que efetivamente tinha e que foi registado em laboratório, era menos boa e tinha 20% a menos. Então, este é um jogo mesmo de simulação, e o que acontece é que para o mesmo parte da competição, como ela tem obrigatoriamente menos 20% de consumo de O2 máximo, o modelo não pode pôr valores acima do máximo. Portanto, a contribuição aeróbia fica pelo vermelho. Ok? Mas, para fazer as atividades, as tarefas que ela fez em jogo, a energia tem que vir de qualquer lado. E vem de onde? Da contribuição anaeróbia, tanto lática como lática. A contribuição anaeróbia lática está representada aqui, quer dizer, se tem menos disponibilidade energética aeróbia, que está em cima, o que é que acontece? Tem que ter uma maior contribuição lática. Curioso é que a partir daqui deixa de se ver o vermelho, passou para a linha de baixo. Então, mas o que é que aconteceu ao atleta? Se nós olharmos para a disponibilização energética de creatina fosfato, portanto, anaeróbio a lático, reparamos que o valor vai baixando, ultrapassa o zero e chega a negativos. Se acontecesse em campo alguma atleta dentro das suas células musculares que tivesse energia negativa, verdadeira, aquilo era um fenómeno da física. Portanto, o modelo quer dizer que se tivesse menos 20%, esta atleta não conseguia estar 40 minutos em jogo. Okay? Portanto, o desempenho das mesmas tarefas, as mesmas decisões, coisas que já aconteceram e que foram registadas, não conseguiam ser feitas com uma atleta que não tivesse aquela disponibilidade. Portanto, alguns dos bons treinadores dizem: os meus atletas têm este comportamento tático e são tão excelentes, os meus jogadores são tão excelentes, porque para além de serem bons taticamente, são bons tecnicamente e são bons atletas. E esta a mensagem final que eu queria colocar, dizer que os centros de alto rendimento podem procurar áreas em que estejam confortáveis, devem prestar o serviço de forma singela, mas ao mesmo tempo devem procurar áreas em que sejam diferenciados e em que possam evidenciar excelência, e por isso também nos leva a comunicar no exterior, ir a conferências internacionais e dizer: nós estamos a pensar fazer isto, nós já fazemos aquilo, levar estas abordagens a reuniões desafiantes como as que acontecem nestas conferências do Football Medicine e as organizações à volta do Barcelona e de outros grandes elementos do palco nacional. Fechar a conferência para pessoas cansadas, dizendo que a comunicação é colocar-nos na perspectiva da outra pessoa. É um esforço que nós, na área técnica, temos de fazer para entender o treinador e não rejeitar aquilo que ele está a ver, e concluir dizendo que os chavões de hoje são trabalho,
em equipa, criatividade, pesquisa, colaboração, liderança, comunicação, etc. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado por terem seguido esta comunicação. Esperamos que tenha sido útil. E a última palavra, reforçar a disponibilidade do Centro de Alto Rendimento do Jamor na cooperação. Portanto, nós somos uma unidade que presta um serviço direto, mas que também presta apoio aos outros centros e que está disposta a cooperar. Muito obrigado. Dr. João Beckert, muito obrigado. Não foi bom, foi excelente. Muito obrigado, de facto, por tudo, até por ter cumprido ao minuto a sua intervenção, o que denota que a preparação da comunicação foi muito bem feita. Permitia-me só sublinhar aqui 3 aspectos que são importantes para a rede. A razão. A razão pela escolha desta unidade orgânica. Há muitas entidades, até privadas, a desenvolverem este tipo de trabalho, não todo, não tão completo, mas existem. Existem até unidades hospitalares, públicas e privadas, que também vão começando a fazer algum trabalho de apoio ao praticante desportivo e até de alto rendimento, mas a razão pela escolha está perfeitamente visível. São especialistas há muitos anos, não é de agora, estão no terreno há muitos anos, não é de agora, e a vida destes especialistas, 24 horas por dia, é com um atleta de alto rendimento. Portanto, não é de vez em quando que lhes entra pela porta um atleta de alto rendimento, é todos os dias. Portanto, a razão da escolha é por mais evidente. O segundo aspecto que me permitia aqui também sublinhar, prende-se com o seguinte: nós, para além de estarmos a cumprir com uma obrigação contratual com o Portugal 2020 e de capacitação dos centros de alto rendimento, vamos também, como já perceberam, introduzindo aqui os parceiros que temos vindo a associar à rede. E este é um elemento importante. Estamos também formalmente a fazer a apresentação dos parceiros que estão agora à vossa disposição. E por fim, terminar com isto mesmo. A rede ficará e está já muito mais capacitada e qualificada só com a introdução destes nossos parceiros, destas nossas entidades que, em colaboração e cooperação connosco, podem fazer trabalhos significativos e que podem, de facto, contribuir para a qualidade do serviço que o Centro de Alto Rendimento presta, sem investirem muito dinheiro. Isso também é significativo. É ganhar também em escala, mas em escala não só em termos tecnológicos, mas também de capacidade humana. Não sei se querem colocar alguma questão, nós vamos ter agora uma pausa de networking, que podemos continuar a explorar um ou outro aspecto que porventura sintam maior necessidade, mas, por favor. Antes de mais, obrigado pela excelente apresentação. Ontem falávamos nisto, vocês têm em regime de ambulatório, podem se deslocar a um centro de alto rendimento para fazer algum tipo de estudos com os atletas? A resposta é sim. Nós temos tido intervenções, mas têm sido de caráter esporádico, menos frequente do que eventualmente é a necessidade. E a nossa intenção é manter a disponibilidade e efetivar mais deslocações. Calma. Olá, muito bom dia. Parabéns, antes de mais, e pelo trabalho. Duas questões simples. Essa unidade móvel faz que tipo de testes? Se faz resistência à velocidade, mas força, percebi que não, porque envolve trazer um certo equipamento que provavelmente não será possível. E que custos estão associados a essa deslocação, que seja um dia, ou 2, ou 3, independente. Eu estou a falar isto no CAR, que nós gerimos, nós, os dois,
a Mafalda e o Paulo Queiroz. Nós temos modalidades, o ténis, ginástica e atletismo, né? E parece-me pertinente este tipo de intervenção a este nível, principalmente atletismo e o ténis. E eu queria saber que tipos de testes é que vocês podem fazer com essa unidade móvel e quais são os custos que estão associados, se esses custos são imputados ao CAR ou são imputados via fundação. Era isto que eu queria saber. Obrigado. A componente importante, a componente dos custos associados, eu não estou com qualidade para poder responder. A percepção que eu tenho como coordenador desta área científica é que nós vemos com muito bom grado em fazer o arranque de um conjunto de ações, aquelas que pareçam ser de relativa rotina, porque a consequência secundária é a capacitação das equipas que estejam localmente. Depois, a maior parte das vezes vai existir uma incidência sobre provas de terreno com determinação de lactatos ou montar baterias de teste de avaliação no local. E essa deslocação deve ser planeada, que é para uma pessoa saber que, ao fazer, está a contribuir para criar a cana de pesca e o resto do material, e às vezes para fazer a interação com equipas que estão localmente e que têm a capacidade de, eventualmente, convosco fazer depois a continuação do serviço. Sejam elas dos centros de investigação das faculdades, sejam outras equipas mais ligadas ao terreno e às ciências do desporto. Muito bem, muito obrigado. Só mais um minuto da vossa atenção. Nós temos tido a felicidade de, durante estes 3 dias, por aqui terem passado pessoas importantes para a rede, para o país também, e sem desprimor para qualquer um dos restantes, eu aproveitava o momento para apresentar formalmente o Dr. Pedro Machado, que tem a gentileza de nos acompanhar esta manhã. Estamos numa parte muito técnica da medicina, do controle do treino, questões que são muito importantes para os centros de alto rendimento, mas como alguns dos oradores que por aqui têm passado têm vincado, têm sublinhado bem, a questão do turismo, a questão da projeção, que nós estamos a projetar Portugal é muito importante. O Dr. Pedro Machado é presidente da entidade regional do turismo, da RT do centro, e é uma pessoa que faz o favor de estar aqui connosco hoje, é uma pessoa importante na promoção do país e tem feito um trabalho extraordinário a promover o centro. Não é por acaso que pelas vossas televisões, pelos vossos carros de manhã quando se dirigem para o trabalho, têm assistido a uma campanha muito interessante de visita ao centro de Portugal. Dr. Pedro Machado, só um minuto. Muito obrigado, bom dia a todos. Obviamente que acompanhamos com não só o interesse redobrado as temáticas, mesmo sendo da medicina e daquilo que acompanha a performance esportiva, mas queremos também posicionar cada vez mais Portugal num segmento e num posicionamento internacional que pode e deve captar cada vez mais novos públicos, onde o turismo desportivo e o turismo ativo hoje estão em voga. Durante mais de 50 anos, praticamente Portugal promoveu-se sempre com quase um foco monoproduto, muito alavancado no produto sol e praia que temos e queremos continuar a ter, mas hoje percebemos que há as novas tendências e das novas tendências estão em convergência exatamente com esta dimensão do turismo ativo e da performance que os nossos turistas querem ter. E por isso é muito interessante o trabalho que temos vindo a desenvolver com a Fundação, o próprio projeto. A região centro de Portugal tem 6 centros de alto rendimento. Normalmente os mais conhecidos recentemente, o que esteve em voga, Montemor Velho, por força do nosso Pimenta e da equipa da Seleção Nacional, que nos trouxe mais do que até títulos mundiais, mas desde o ciclismo, passando pelo surf, passando por outras modalidades, de facto estamos muito envolvidos neste projeto de envolvimento e daquilo que é hoje a capacitação que o país está a ter e, sobretudo, na rentabilização dos equipamentos que o país construiu.
E, portanto, há aqui uma vocação, por um lado, para sermos competitivos em novas abordagens, em novos desafios internacionais, mas também a capacidade de podermos rentabilizar equipamentos e infraestruturas que estão construídos e que é preciso acrescentarem e trazerem valor para os territórios. Por isso, muito obrigado pela oportunidade e bom trabalho. Muito obrigado, Dr. Pedro Machado, e eu aproveitava para relembrar. Nós estamos aqui com 14 centros de alto rendimento, portanto 13 que pertencem a uma rede e que são auxiliados pelo JAMOR, que de facto gravita e auxilia estes 13 centros que agora estão a começar. Estamos a falar de 12 câmaras municipais envolvidas, estamos a falar de 20 federações desportivas nacionais também envolvidas, universidades, centros de investigação. Há inclusive centros de alto rendimento, que é o caso de Rio Maior, que já têm a capacidade de ir a quadros comunitários sozinhos. E isto para dizer, para relembrar que isto é um projeto de um PO nacional, de um programa operacional Competitividade e Internacionalização Nacional, o Compete 2020, e não é só a RT do centro que está connosco, relembro, nós temos a RT do Norte, Porto e Norte de Portugal, do Alentejo, infelizmente não tiveram ainda a agenda para passar por aqui, para estar convosco ou connosco, mas esperemos que ainda consigam. Tem universidades envolvidas, portanto, é um projeto que é feito com estas entidades também, que nos vão ajudar muito, de facto, a continuar este processo. Como vimos ontem, a internacionalização é absolutamente fundamental, até para captarmos os atletas portugueses, porque senão eles vão lá para fora, até os portugueses vão lá para fora, e, portanto, estas entidades, que são entidades nacionais e que têm a responsabilidade de projetar Portugal, vão estar connosco e vão ser muito importantes no day after e depois do projeto. Até agora temos tentado construir esta capacitação, mas depois o trabalho continuado vai ser também com estas entidades.